Boa tarde a todos, estamos mais uma vez no programa Semear Esperança. Desta vez nós vamos conhecer melhor a Instituição de Solidariedade Social, Cariz Evangélico, a ACEDA, e temos connosco também o Presidente da Direção, Sebastião Marques, que nos vem falar um pouco acerca da instituição, da história, dos objetivos, e para nós é um privilégio muito grande recebê-lo. Então quero cumprimentá-lo, agradecer também a sua presença aqui neste programa. E já agora fale-nos um pouco acerca da Associação ACEDA, o trabalho que vocês desenvolvem, ou podemos começar por falar um pouco sobre como tudo nasceu, como nasceu a instituição. Muito bem, então, muita paz e obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui convosco. E a ACEDA inicia-se no ano 98 com a vontade de uma série de homens e mulheres da Igreja, membros da Igreja da Assembleia de Deus de Almada, em responder a uma necessidade que nós íamos notando que vinha em crescendo, ligado à área da terceira idade. Portanto, já havia antes disso, já se falava na membrasia, portanto, no seio da Igreja, haver algo ligado à terceira idade. Entretanto, deu-se a feliz coincidência de nós podermos comprar um espaço, uma pequena quinta, e começou rigorosamente com nós começámos a preparar para a abertura de um lar, o qual esteve aberto durante alguns anos, e começou por aí. Ao mesmo tempo, e paralelamente a isso, também já existia um trabalho de rua, não com a formalização, porque isso veio mais tarde, com o Desafio Jovem, com a colaboração com o Desafio Jovem, nós formalizámos isso, mas nós já fazíamos, portanto, saídas regulares, toxicodependentes, para levar a palavra de Deus, portanto, tudo um trabalho, rigorosamente, trabalho de igreja. O que nós fizemos com a ACEDA foi tornar esse trabalho, tanto da terceira idade como da toxicodependência, um pouco mais visível para a sociedade. E podemos também alargar, não só ser um trabalho, no caso da terceira idade, não ser só um trabalho interno e virado só para a igreja, apesar de ter sido esse o objetivo e o propósito, mas também poder alargar. A Constituição da ACEDA em si, porque fazer uma associação quando já se fazia esses trabalhos na igreja ou quando já se tinha essa ideia? Nós apercebemos que, criando uma associação com um cariz, portanto, social, fazendo toda a parte da governação, a parte política, não só o Estado, como também a parte camarária e outros apoios, era mais fácil nós sermos reconhecidos e termos algum apoio, que tínhamos necessidade disso, algum apoio, e esse apoio mais tarde veio-se a concretizar com, por exemplo, o trabalho de rua começou a ser feito de uma forma mais sistemática e tivemos apoio na altura de um instituto que se chamava o IDT, que é o Instituto da Droga e Toxicodependência, que nos apoiava com 2 equipas em permanência na rua, 6 a 7 dias na semana, porque eles apoiavam 5 dias, mas depois todo o outro trabalho era voluntariado e nós praticamente tínhamos todos os dias, à exceção do domingo, gente na rua, de alguma forma ou de outra, a contactar. Portanto, e a criação da ACEDA persegue não só o podermos apoiar institucionalmente melhor os nossos, primeiro, começou internamente, os nossos irmãos, mas depois também podemos passar para a sociedade, apesar de já o fazermos na área da toxicodependência, mas de uma forma mais geral e também poder ter outras valências e outra abrangência e, no fundo, também haver aqui algum reconhecimento da parte da sociedade, porque percebemos que se aparecêssemos só como igreja, as coisas não seriam tão fáceis. Aparecendo a associação, nunca o escondemos, aliás, a ACEDA, a Associação Cristã Evangélica de Apoio Social, nunca escondemos de onde vinhamos, quem éramos e quais eram os nossos objetivos. Pronto, e isso levou depois, ao longo destes anos, que já lá vão mais de 20 anos, nós podemos ter outro tipo de crescimento e também ter outra abrangência e um reconhecimento também, não era isso que nós buscávamos, o nosso reconhecimento, não tínhamos essa necessidade, mas digamos que estrategicamente e também aqui tivemos que ser, também usar aqui um pouco a sabedoria, portanto, e percebermos que tínhamos que dar esse passo e aí sim criarmos uma organização que é a ACEDA.
Pronto, e a gênese da criação da ACEDA parte daí. Portanto, os primeiros sócios basicamente foram quase todos membros do Ministério, depois foi alargando, também para ter uma ideia, os associados são todos membros da Assembleia de Deus de Almada, portanto, nas suas várias congregações, são os membros que podem ser associados, assim diz o Estatuto, e pronto, e nós alargámos, e foi esse o intuito, porque o criar da ACEDA. Também o criar da ACEDA, porque é servir o próximo e não estar só dentro das quatro paredes, portanto, e podemos servir também de uma forma mais regular, uma forma, digamos, mais organizada, portanto, digamos que foi esta a base da criação da ACEDA. Neste momento, quais são as vossas valências? Em que áreas é que intervêm socialmente? Nós temos valências regulares, uma equipa com duas equipas de rua, uma equipa de rua dividida por 2 dias, a equipa de rua são vários membros, que vão às terças e às quartas-feiras. Nós temos neste momento um acordo, estamos incluídos aqui no grupo Conselho, tanto que no CLASA, e tanto em que eles fazemos esse trabalho com a parte dos sem-abrigo, esse é um trabalho regular, semanal, terças, quartas, todas as semanas, e agora a partir deste mês, de 15 em 15 dias, também à quinta-feira. Há outra associação que faz os outros dias, fazemos só neste momento os dias úteis, da segunda à sexta-feira, dividido pelas 2 associações. Depois também temos, em termos de apoio regular, o apoio alimentar, que rondam sensivelmente, nas várias congregações que a Assembleia de Deus de Almada tem, rondam sensivelmente as 60 famílias. Temos também ainda uma loja solidária que está aberta 2 dias por semana, portanto, em instalações cedidas pela Assembleia de Deus de Almada na Cova da Piedade, que tem uma porta aberta para a rua, portanto, que faz o apoio de roupas e outros bens que, entretanto, nos sejam oferecidos e que nós possamos também ir buscar e levar, mas é uma loja solidária essencialmente de roupa e de calçado. Portanto, depois nós acrescentamos aqui o que vem surgindo e o que nos é doado. Depois, em termos regulares, apesar de também estar agora um pouco parado com esta situação da pandemia, temos uma escola de música que funciona, em termos normais, funcionaria todos os sábados na parte do período da manhã, em que nós temos 5 professores e chegamos a ter 60 a 70 alunos nessa. Tudo isto tem sempre um caráter social e tem sempre um caráter. A escola de música tem valores. Nós temos, por exemplo, alguns alunos que, em bom rigor, não pagam nada. Portanto, nós fazemos também essa parte social. A escola de música também, por vezes, tem alunos de várias idades, desde pequenas crianças. Nós temos uma atividade também para eles, e também temos aulas para 4 anos, 5 anos, 6 anos, até a idade depois não interessa. É desde que queiram aparecer, desde que se possam inscrever, e nós tínhamos vagas, pronto. E agora está parado, tentámos ir a fazer aqui uma tentativa de fazer via online, mas reconhecemos que não tinha o mesmo sucesso, está suspenso até nós podemos começar a ter aulas mais regulares e presenciais, porque também era esse a vontade na esmagadora maioria dos alunos, era estar presencialmente. Essa escola de música tem também um caráter de nós podemos ajudar as várias congregações a que tenham músicos. Pronto, e deu-se esse desenvolvimento também. Ou seja, a ACEDA tem sempre esta forma de estar, que tem esta visão dos dois, uma visão interna e uma visão sempre também externa. Ou seja, potenciar sempre possível as nossas congregações, neste caso da Escola de Música, também com o apoio alimentar com quem necessite, e com o exterior também estamos abertos, e posso dizer que o preço que pagam não é nada do outro mundo. Temos também o acordo com os professores que ganham em função daquilo que nós vamos recebendo dos vários alunos, portanto conseguimos equilibrar aqui as contas. E depois temos, não com caráter mensal ou semanal, nós fazemos anualmente 2 colónias de férias para crianças que não têm a possibilidade, que nunca tiveram ou que raramente têm a possibilidade de passar férias, e aí colaboramos com a sociedade, abrimos à sociedade, às várias instituições do Conselho de Almada, de Sesimbra, do Seixal, onde nós temos as congregações, que nos enviem crianças
num número aproximado em cada colónia de férias de 25. Nós dividimos por faixas etárias, uma vai até aos 10 anos e a outra vai dos 10 anos até aos 14, portanto ali os adolescentes, e tem sido uma experiência muito enriquecedora porque, por exemplo, com estas colónias de férias, as aulas de moral evangélica nas escolas têm sentido e têm tido reflexo dos alunos a quererem também estar lá, porque vão-nos conhecendo, por vezes conhecem os professores porque são os monitores das colónias de férias. As colónias de férias são feitas, os monitores são todos voluntários. Como é que nós conseguimos pagar as colónias de férias se eles não nos pagam nada a nós? Fazemos um apadrinhamento, pedimos aos vários irmãos e à sociedade que queira apadrinhar uma criança, nós dizemos qual é o valor e esse valor é sempre cumprido, graças a Deus. Aí temos sempre, nunca nos falta, nunca nos falta nada. Às vezes falta-nos espaço para ter mais crianças. Mas pronto, fazemos, essa é uma das coisas. Depois temos, eu peço desculpa, surgiu aqui uma... Estou? Sim, eu peço desculpa, surgiu aqui, mal. Houve aqui uma pequena interrupção. Depois fazemos pontualmente, colaboramos com na roupa, brinquedos, calçado e outras coisas que nos peçam. Já temos enviado aqui há uns anos atrás, houve um problema, se não sei se recordam, na Sérvia, mandamos para a Sérvia, mandamos regularmente para a África, para vários países da África, onde nós temos, agora estamos a colaborar, através de nós, estamos a apoiar, temos uma senhora que se ofereceu para fazer o pagamento de aulas a uma criança na Guiné, portanto, pagar a uma, porque ela tem que ter um ensino especial e tem que ter um acompanhamento, e conseguimos arranjar quem desse esse apoio. Portanto, são apoios pontuais que ao longo do ano vão surgindo e nós vamos conseguindo fazer. Portanto, tentamos ir crescendo, o nosso crescimento e nas várias valências e nas várias... Portanto, em tudo aquilo que nós fazemos, tentamos equilibrar, tanto no ponto de vista financeiro, para que não haja... Nós temos uma colaboradora a tempo inteiro, é a única, o resto é tudo voluntário, é tudo feito com voluntariado. Também sentimos um pouco essa necessidade, porque necessitávamos que alguém que tivesse a tempo inteiro. Ela faz muito voluntariado, mas colabora, é a nossa colaboradora, digamos, 8 horas por dia, 5 dias na semana, e depois tudo o resto que ela faz, que ainda é muito, e muito mais para além disto, faz como colaboradora, mas sentimos essa necessidade para podermos, porque percebemos, para que se quiséssemos crescer e entrar noutro patamar, com outras valências, sermos mais também conhecidos e reconhecidos na sociedade, aqui local, nós temos uma incidência aqui muito local, teríamos necessidade de ter essa presença, pronto, e então vamos conseguindo gerir isto desta forma. Muito bem. E também a oportunidade, há pouco falou sobre as vossas congregações, não é? Muitas delas aqui no Alentejo, que também podem futuramente estender, não é? Toda a ação. Sim, nós no Alentejo temos colaborado também pontualmente, portanto, cada vez que há alguma necessidade mais material ou alguma coisa em que nós possamos ajudar, nós estamos sempre disponíveis. Aliás, nós dizemos sempre isso, pensem em nós como podemos às vezes ser, por exemplo, posso dar um exemplo, não, mas de um exemplo em que nós somos aqui os canais em que conseguimos, há muito pouco tempo, um irmão nosso que sofreu uma doença que o obrigou a estar acamado, e inclusive é numa unidade, porque ele deixou, a mobilidade dele passou-se numa unidade de saúde em que ele teve muito tempo, ele aguardava já há uns anos que lhe fosse atribuída uma casa, e fruto da ACEDA, não foi nem de mim, nem de A, nem de B, mas fruto da ACEDA, fruto de nós tentamos passar uma imagem, e é isso que nós tentamos fazer. A influência, não é? A influência na sociedade. E toda a gente sabe, quando nós saímos para a rua, se entre distribuir a comida, também oramos por quem lá está, e também tentamos ajudar dentro das nossas possibilidades, mas sabemos que temos um Deus que tudo pode, e é isso que nós fazemos também. Portanto, e influenciando na sociedade, nós conseguimos que essa etapa que ele estava a passar, porque ele estava em vias de sair da unidade de saúde e ele estava a residir num anexo de uma parte de uma das nossas congregações, mas que nós achávamos que não tinha a mesma... Se ele pudesse estar na sua casa, ter as suas coisas,
fazer tudo isso, e nós conseguimos que o processo fosse mais acelerado e que as coisas andassem e hoje em dia tem a sua casa, tem tudo, vive lá, ainda há pouco tempo esteve connosco, portanto, e foi isso, pronto, e é isso que nós tentamos fazer. Sabíamos que se ficássemos só fechados dentro das 4 paredes da igreja, poderia ser razoavelmente bom, eu digo sempre razoavelmente bom, para dentro da igreja, mas seguramente não, as palavras ajudar o próximo não podem ser umas palavras ocas, nem ser umas palavras vãs. Portanto, e é isso que nós tentamos fazer diariamente na ACEDA. Já está a responder um pouco à pergunta que eu ia fazer a seguir, não é? O facto de fazer sentido, não é? As igrejas fazerem o trabalho social, não é? Tendo em vista que Faz todo o sentido. proclamação do Evangelho é o mais importante, sem dúvida, mas nunca podemos deixar de lado, não é, este pensamento, e deve fazer parte de nós, não para obter a salvação, porque isso já somos, mas já agora o seu ponto de vista sobre o porquê fazer trabalho social, a importância de termos trabalho social nas nossas comunidades e tentar nos organizar também o melhor possível. Para mim faz todo o sentido. Aliás, eu desde que me conheço, e quem me conhece há mais anos sabe que isso para mim faz sempre todo o sentido. Como em tudo, há momentos altos, há momentos baixos, há momentos muito de algum desânimo da nossa parte, mas conseguimos equilibrar, dobrar os joelhos, e termos sempre alguém ao nosso lado também que sabemos que nos vai ajudar, que vai estar lá connosco. Isso para mim faz todo o sentido. E depois, em termos de organização, faz todo o sentido porque a ação social, a área social, eu acho que complementa o resto do puzzle. É uma opinião pessoal, uma igreja não ter uma área social, não precisa ter uma área social do tamanho em que faz isto, faz aquilo e tem... Não, há várias áreas sociais, por exemplo, nós não entramos ainda, ou não sei se alguma vez iremos entrar, por exemplo, em ter áreas de uma creche, como eu sei que outras igrejas e instituições têm, outros têm lares da terceira idade, nós já tivemos, mas percebemos que não era o caminho, não era esse. E então o que faz todo o sentido, porque eu acho que é aquela peça. Eu gosto muito de fazer puzzles, e quando a gente faz um puzzle e falta aquela peça, ou aquela peça a gente não encontra, eu acho que é um pouco aí. Quer dizer, eu acho que a área social numa igreja é como se completasse aquele puzzle. Portanto, não ter essa área social, e com isto eu não estou a dizer para ter A, B, C, tem que ser muito grande, tem que ser pequena, terá que ser à dimensão que tiver que ser, e que eu volto a dizer, nós aqui para o campo preocupamos muito em que o passo não seja maior que a perna, portanto ser bons mordomos daquilo que nós temos, portanto, e quando crescemos, claro que crescemos, mas quando começámos éramos muito pequeninos, agora já somos alguma coisa, mas não somos nada também de especial. Mas faz todo o sentido, porque ajudar o próximo eu vou dar só um exemplo de coisas que ao longo destes anos me deixaram, e porque é que vale a pena. Do primeiro contacto que eu tive com a Câmara, já lá vão 20 anos, nós fazíamos o trabalho de rua, mas eu vou falar à vontade, parece que éramos um pouco envergonhados, porque é que e ninguém sabia que o fazíamos. E na primeira conversa que eu tive na Câmara, eu expliquei, estávamos a perguntar o que era a ACEDA, e então eu disse a ACEDA, ok, eu expliquei o que era a ACEDA, de onde vínhamos, quem éramos, o que é que fazíamos, e a técnica da Câmara usou e eu disse, olha, fazemos um trabalho de rua já há alguns anos, saímos todas as semanas, uma noite por semana, que era ao sábado, fazemos isto, fazemos aquilo, e a técnica fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci, que foi, onde é que vocês têm a data que nós não sabíamos? Ou seja, nós fazíamos um trabalho que não fazia muito sentido estarmos não era porque queríamos esconder, mas pronto. Mas eu ser conhecido, o facto de nós estarmos lá, e o facto de nós e muitas vezes e sermos apoiados, e com isso não vamos desfigurar o facto de sermos cristãos, o facto de querermos orar pelas pessoas, o facto de querermos apoiar o próximo, nada disso é desfigurado. Se nós não o quisermos, como eu disse, nós fazemos questão de dizer quem somos, de onde vimos e para o que estamos ali a fazer. E que apesar de apoiarmos materialmente, também queremos apoiar espiritualmente. Portanto, isso aí nós fazemos sempre essa questão. A segunda coisa que houve uma altura que nós, quando fazíamos as equipas de rua,
com o IDT, que eram 8 horas por dia, pelo menos 5 dias na semana. E muito trabalho, para quem sabe, é feito à noite, porque normalmente à noite para dar a comida, para dar tudo aquilo. E uma vez, um dos utentes que nós tínhamos chegou-se ao pé de mim e disse-me: pá, eu gosto de vocês. Foi mesmo assim, quem sabe, gosto. E eu perguntei: então bem, ok, obrigado. É que vocês dizem e fazem. Vocês nunca falham. Vocês, faça chuva, não faça chuva, vocês estão aqui sempre. E nós sabemos que vocês não falham. E isso para mim marcou-me imenso. Isso marcou-me imenso porque eles sabiam que podiam contar connosco. Nós estávamos lá para os ajudar, independentemente do que éramos, do que fazíamos, mas estávamos lá para ajudar. E eles sabiam que nós estávamos lá para ajudar e que nós não falhávamos e que cumpríamos com aquilo que eles diziam. E isto para mim foi das coisas que mais... Tudo aquilo que me disseram ao longo destes anos, das coisas que mais me marcaram. É verdade. Há pouco falava sobre, já tiveram outras valências, já trabalharam também com idosos. Sim, Eu não sei, já tivemos um lar. já tiveram um lar. Provavelmente existirão algumas dificuldades, não é? Na Sim. área social, alguns entraves que sempre, que sempre aparecem. Talvez pudéssemos falar um pouco acerca disso. Por exemplo, a área dos idosos é uma área com tanta necessidade, não é? Quais foram os Certo, certo, entraves certo. que encontraram ou que têm encontrado também Portanto, durante o caminho? vamos pensar há 20 anos atrás. Eu praticamente tenho estado sempre na direção, salvo alguns anos, mas em bom rigor, nestes 20 anos já tive para aí É um dos 16. fundadores também da associação? Tive na primeira. Eu sou o número 7. Portanto, Ok. fomos 20, ou que era, portanto, o Pois, número 1 é o a pastor, instalação. o número é o pastor, portanto, mas pronto, Comissão e nós instaladora. exatamente, nessa altura nós na quinta, portanto, remodelámos um pouco o espaço e perseguíamos sempre junto do Estado que fosse reconhecido o lar, para termos alguns apoios, porque as mensalidades que nós queríamos que os utentes podiam pagar para não ser... E nós tínhamos um limite, porque também para ter dignidade no que estávamos a fazer, o lar não tinha uma dimensão muito grande e o limite levaria 15 pessoas, num limite. Nós nunca conseguimos ultrapassar os 11. E tínhamos o agravar que para 15 pessoas, ou para 11 pessoas, ou para 4 pessoas, o quadro pessoal é sempre o mesmo. Portanto, e aqui o fator económico pesou bastante. Nós mantivemos um pouco na expectativa e na esperança que um dia, pronto, e porque nós íamos apoiando a Segurança Social em vários eventos que eles tinham, portanto, fomos ganhando esta proximidade e até que um dia, abertamente, nos foi dito que a ideia era até deixar de apoiar aqueles que entrassem em cumprimento e não tinham autorização para assumirem novos compromissos. E aí foi uma questão rigorosamente económica. Nós, nessa altura, já só tínhamos, porque, apesar de ser um aspecto social, mas teriam sempre de pagar qualquer coisa, nós das 11 pessoas tínhamos no máximo, já só tínhamos 6 pessoas e tornava-se completamente incomportável 6 pessoas pagarem o salário de 5. Claro. Portanto, Às vezes e foi também uma questão económica. O que é nós... preciso percebermos essas coisas, Sim, com certeza. E não ter receio de o fazer. O que nós pensámos de imediato foi, ok, esta porta fechou-se, vai-se abrir outra, e, por exemplo, essa quinta passou a ser a quinta onde nós fazemos retiros, onde hoje existe uma igreja, portanto, e fizemos essa reconversão. Não desanimámos, a questão não foi desanimar, mas estava-se a tornar insuportável fazer. E nós tínhamos o lar aberto ao exterior e cumpríamos com tudo aquilo que era obrigado. Tínhamos médico, tínhamos enfermeiro, tínhamos toda essa assistência que hoje em dia se fala muito e não sei o quê, mas pronto, mas era incomportável ter e pronto, e foi essa. E muitas vezes a parte monetária é um entrave, porque para quem não quer ter dívidas, quer estar rigorosamente em dia com tudo, portanto, se perseguir, como é a panagem de um cristão e a nossa panagem termos as coisas todas em dia, portanto, o que nós pensámos foi, ok, não vamos ajudar, nós entretanto fizemos um projeto em que também apoiamos mas isso
com a pandemia também ficou, agora parou, há pouco eu esqueci-me de falar nele, portanto, em que fazemos o apoio, mas será na igreja. Mais um género de centro-dia, não é bem, mas é um pouco mais nessa figura, não tem bem essa figura, mas pronto. Mas tentámos, e na realidade passámos, veio mais ao de cima a área da toxicodependência, da área da loja social, e enverdámos por outras valências e por outro apoio social que também há muita necessidade e nesta altura cada vez mais. Pronto. Mas não achámos que foi uma derrota, achámos que foi um virar de página. Sim, com certeza. Até porque existem outras instituições que dão resposta e se Deus Sim, e muito abrir bem. as portas, a coisa vai avançar. Em relação à igreja, como é que tem sido o comportamento da igreja em relação à associação? Tem muitos voluntários, colaboram, ou nem por isso? Assim, começou a ser criada por os membros da igreja. Os associados são os membros da igreja. Os voluntários são os membros da igreja. Okay. Portanto, em matéria humana, portanto, dependemos a 100% da igreja. Portanto, da igreja nas suas várias congregações. Portanto, nas suas várias, não é só na Cova da Piedade onde é a sede, mas nas suas várias congregações e nossos irmãos, e por isso só conseguimos manter esta loja solidária aberta 2 dias por semana. Agora passou a ser 2 dias por semana, a equipa de rua mais uma vez de 15 em 15 dias. Portanto, manter tudo isto, fazer as colónias de férias, ter a escola de música, se não houver voluntários, e esse voluntário na parte humana, eu acho que a igreja está muito mobilizada e faz todo o sentido, e para eles faz todo o sentido ajudar o próximo, e acho que isso está passado e já está no ADN, já faz parte do ADN, portanto nós aí. Em relação à área mais material, equipamentos, instalações, neste momento nós somos inquilinos, entre aspas, não pagamos renda, mas somos inquilinos a todas as instalações que nós temos, são instalações da igreja. Portanto, eu diria, não poderá ser, não é ajudar 100%, mas é muito mais que 100%. Portanto, nós estamos ligados, era quase impensável, nós nem conseguiríamos sobreviver se estivéssemos neste momento, ou pronto, se estivéssemos talvez neste momento as coisas seriam um pouco diferentes, mas se no início até aqui não tivesse ajudado, seria completamente impossível. Nós temos feito. Portanto, existe, ou seja, o que nós usamos aqui uma expressão que a seda é o braço social da igreja, portanto, por aí poderá dizer o corpo é o mesmo e nós somos aquele braço social da igreja, portanto, é assim que a seda é vista e é assim que eu gostava que continuasse a ser vista. Portanto, a colaboração é a 100%. E em relação à colaboração das entidades públicas, das instituições, não é? Há pouco estava a dizer que pertencem também ao CLAS. Como é que é essa colaboração, essas parcerias? Sim, nós estamos em várias. Estamos com várias parcerias. Estamos em vários grupos no Conselho da Almada, também no Conselho do Seixal. E há pouco tempo, isto tem dias, provavelmente iremos também começar uma colaboração com a Câmara também no município de Sesimbra. Mas pronto, mas no que nós fazemos, pronto, o que é que eles veem em nós? E aí a colaboração é muito por aí. Portanto, há pouco a expressão que eu ouvi, a frase que eu ouvi, que é vocês dizem e fazem e estão cá, as instituições sabem que se nós dissermos já dissemos muitas vezes que não. Também já dissemos muitas vezes que não, por várias circunstâncias, mas quando dizemos que sim, é sim do princípio ao fim. Portanto, da parte deles existe uma colaboração que eu diria que é uma colaboração institucional. Outras, nós temos também, por exemplo, com a sociedade, para ver aqui uma ideia até onde é que vai. Eu não vou fazer publicidade, mas existe aqui um supermercado, existem vários, mas existem várias cadeias portuguesas e não só, mas existe aqui um supermercado que nos doa bens, começou a doar bens ao fim de semana, que era só pão, alimentos que era só pão, e nós, tudo que dávamos às famílias, depois à seda tinha que comprar com os donativos em dinheiro que nos davam, tínhamos que comprar para fazer os vários cabazes, e neste momento o que esse supermercado nos dá ao longo da semana, porque são vários dias na semana, nós temos que vamos lá, que são pelo menos 3.
mas além disso ele sabe que se necessitar, porque a instituição que ia lá nos outros dias falhou, nós vamos lá, posso dizer que neste momento tudo o que eles oferecem é o que nós damos nos cabazes e não precisamos de comprar rigorosamente nada. Muito bom. Portanto, ou seja, nós conseguimos, mas isto é fruto daquilo que nós mostramos a eles e eles perceberem que nós somos diferentes, temos uma atitude diferente, não chegamos lá e dizemos que somos melhores que A ou B ou que C, mas demonstramos quem somos. Portanto, e queremos ser, lá volto a dizer, que não seja vão o que se querer, queremos ser a luz do mundo, quer dizer, queremos estar aqui e dizer a eles quem somos nós e tentar mostrar. E, por exemplo, esse supermercado deixa-nos fazer, a exemplo do Banco Alimentar, fazer uma recolha anual à porta Agora, mesmo na pandemia, mesmo em 2020, se não fomos a única instituição que lá foi fazer isso, fomos das poucas instituições que eles deixaram fazer essa recolha, como se faz aquela recolha que nós sabemos do Banco Alimentar à porta do supermercado. Nós fizemos o ano passado essa recolha com a pandemia, com tudo isso, e foi mais uma bênção que nós recebemos. Portanto, e tanto da parte das instituições da Câmara e de outras instituições, mas agora falo da Câmara, somos apoiados, inclusive não vou dizer que são rios de dinheiro porque não são valores que dão para os gastos, mas que nos apoiam com a equipa de rua, que dá, por exemplo, para pagar a gasolina ao longo do ano, para pagar a gasolina que nós gastamos no carro ao longo do ano, serve para pagar isso. Em troca, nós também fazemos eles têm neste momento um abrigo e muitos voluntários vão lá para o abrigo. Portanto, tem sido esta troca, e tem sido muito proveitosa e reconhecida. Nós temos sempre esta preocupação. E se perguntarem a quem é responsável da Câmara, eles sabem que nós, quando estamos, por exemplo, na rua, fazemos oração por quem está na rua. É diferente de outra instituição que vai à rua. Eles notam essa diferença, mas acho eu que para melhor. Não fazem qualquer tipo de discriminação, não é? Pelo facto de vocês atuarem dessa forma. Não. Muito bom. Muito bem. Estamos quase a finalizar. Tivemos que conquistar o espaço. Peço desculpa. Tivemos que conquistar esse espaço. Sim. Esse espaço levou anos a ser conquistado. Exatamente. E isto não nasceu do dia para a noite. Para ganhar a confiança também. Para ganhar a confiança. Portanto, é verdade. Isto demorou anos. Portanto, a instituição tem 20 e se a memória me atraiçoa, 22 anos, 23 anos. Portanto, e estamos a falar ao fim de 23 anos, não ao fim de 23 dias. Muito bem. Então, e projetos futuros? Algo que estejam a pensar e que esteja no vosso horizonte para finalizarmos a nossa conversa? Projetos futuros. Nós perseguimos que dá muitos anos. Gostaríamos de ter uma sede própria, até porque o facto que nós estamos muito graves a repetir, estarmos a usar as instalações da Assembleia de Deus de Almada, mas percebemos que, por vezes, para determinadas coisas, ocupamos um espaço que podia ser útil para ter outras atividades. Nós gostaríamos de ter um espaço próprio. Essa é uma das coisas que nós perseguimos. Em todo o resto, porque sabemos que as coisas não temos assim, não, agora queríamos ter aquela valência. Não. Podemos ter mais uma, mais duas, mais 3 valências. Serão sempre valências que façam sentido na comunidade. Serão sempre valências que façam sentido em termos de equilíbrio. Também é uma preocupação que nós temos de ser bons mordomos em termos de equilíbrio financeiro. Por isso é que eu já muitas vezes nós dissemos que não, mas quando dizemos que sim, é sim. Portanto, e estamos sempre a ver o que é que pode ser feito na comunidade e para a comunidade, em que nós possamos acrescentar mais qualquer coisa, não sermos só mais um, mas acrescentar mais qualquer coisa. Portanto, dizer assim, não, queríamos ter isto, ou vamos fazer aquilo, o rumo vai ser isto. Não. O rumo é estar atento, perceber os sinais que a comunidade vai dando e que a sociedade vai dando, perceber onde é que nós, com as capacidades que temos, e lá está, na colaboração, a equipa de rua está na rua e a Câmara colabora, como eu volto a dizer, não é nada do outro mundo, mas dá para pagar o gasto com o gasóleo que nós temos com a carrinha. Pronto. Neste tipo de colaboração com a sociedade, com a Igreja Assembleia de Deus da Almada, portanto, e se alguma coisa material nós adicionamos é ter um espaço próprio, mas isso Deus proverá. Ok. Muito bem. Muito obrigado por este bocadinho. Nada, obrigado eu. Ficámos a conhecer um pouco melhor acerca desta associação de cariz evangélico e que Deus vos abençoe e faça prosperar. E bom ânimo, continuação de bom trabalho. Obrigado. Deus o abençoe também. Um abraço.
Abraço.